Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã. Hoje, quarta-feira, São José, valei-nos. Eu quis fazer esse programa aqui ao lado deste confessionário do nosso primeiro bispo, Dom Victor Thielbeck. Ele usava esse confessionário, aqui tem um lugar do fiel ajoelhar e ele ficava sentado do outro lado. Aqui tem uma espécie, uma pequena grade que ofusca um pouco, dando assim uma certa discrição, uma certa privacidade para o fiel e também para o sacerdote. Eu particularmente gosto muito do confessionário. Eu acho que é um instrumento bem melhor para as confissões do que essa coisa de confessar num bate-papo. O confessionário ajuda muito. Graças a Deus que nós estamos percebendo uma volta do confessionário em muitos lugares, em muitas paróquias, inclusive aqui em Formosa. Eu nunca pedi aos padres para colocar confessionário, mas os padres estão tomando consciência disso, porque estuda a tradição da igreja e vê como que o confessionário, isso aqui é um confessionário simples, ele é uma tábua e tem esse orifício com uma telinha, mas tem ele também com a telazinha de madeira e dificilmente você vê quem está do outro lado. Então os confessionários, aquele é um quadrado que o padre fica ali dentro e você confessa as pessoas, pode confessar de um lado e de outro, pode ter duas filas, uma de um lado e outra de outro. E o confessionário é bom porque ele preserva a segurança do sacerdote e também dos fiéis. Então, nunca vai estar fora de moda o confessionário, até porque o Código de Direito Canônico prevê o confessionário e fala muito bem dele. Como nós estamos falando da Eucaristia, no corpo místico de Cristo, isso aqui é importante. O confessionário para a nossa intimidade com Deus, porque você não pode receber a Eucaristia em pecado mortal. Então a gente não pode aproximar-se da Eucaristia em situação de pecado grave. Nós precisamos nos confessar, arrepender dos nossos pecados para bem celebrar este mistério, que é o mistério da misericórdia, da reconciliação com Deus através da confissão sacramental. Com efeito, diz Fotonchim na página 363, a Eucaristia é o corpo místico de Cristo, o que o plasma sanguíneo é para o corpo humano, embora de uma forma muito superior. Se o plasma, o nosso sangue, é vital para o nosso corpo, também é vital para o corpo místico de Cristo, para a Igreja, a Eucaristia. Nós temos falado muito disso. E esse voltar sempre, falar, guta, cava, sid, lapide, eundo, falando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, para que nós possamos internalizar essa compreensão bonita, espiritual, teológica acerca da Igreja. Este grande plasma espiritual que é a Eucaristia passa e flui através do corpo místico em todas as partes do mundo, onde quer que uma missa seja celebrada. Oferece-se primeiro a este católico e depois àquele, derrama-se o cálice de sua vida, a um para o aumento da vida divina, compartilha-se o pão da vida a outro, para a remissão dos pecados, e o da sua receptiva pena, e em geral fortalece cada alma com o seu amor católico. E tal como o corpo humano é uno, embora composto por muitas células, porque é alimentado pelo mesmo plasma, também o corpo místico é uno, embora composto por muitos católicos, porque é alimentado pela mesma Eucaristia. Este é o significado profundo daquelas palavras de São Paulo. Embora sendo muitos, formamos
um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. No mundo exterior não existe uma grande unidade, porque cada homem alimenta-se da maneira bem diferente. Um alimenta de ciência, outro de humanismo, outro da filosofia, o que explica divergências de opiniões e mesmo conflito. Mas na igreja, todos os membros são alimentados pelo mesmo pão da vida e por isso são assimilados em um só corpo. Veja que belíssimo ensinamento nós recebemos aqui. Que no mundo externo nós temos as divergências, cada um segue um partido, segue uma filosofia, segue uma tendência, etc, etc. Na igreja não. A igreja é una, santa, católica e apostólica. E a unidade da igreja, ela se dá de maneira assim brilhante, profunda, através da Eucaristia. É tão importante que quando eu comungo na minha paróquia, na minha comunidade, essa minha comunhão, ela é com todo o corpo místico de Cristo, em todas as partes do mundo. Veja que beleza, que extraordinário é isso. Todas as partes do mundo. Quando o sacerdote fracciona a Eucaristia, a hóstia grande, ele quebra um pedacinho e coloca no cálice. Esta união do corpo e do sangue de Cristo, etc. O padre reza isso. É para significar a unidade nossa com o Papa, com os bispos, com toda a igreja no mundo todo. A Eucaristia é difícil ser entendida, nós já falamos isso aqui, porque ela está rodeada de mistério. Há um grande mistério que envolve a Eucaristia, porque ela é o corpo místico de Cristo. Uma missa não é algo simples, não dá para você compreender. Nem mesmo o padre compreende. Aliás, muitos sacerdotes às vezes não têm uma experiência mística, nem estão moral, espiritual, psicológica e humanamente preparados para compreender a extensão, a grandeza, a largueza deste mistério. Essa é uma verdade. Isso nós não podemos esquecer, porque faz parte desse processo nosso. Esse grande mistério de comunhão, esse grande mistério de unidade que a Eucaristia representa para nós, para o corpo místico de Cristo. Eu espero que você compreenda isso, prezado ouvinte, porque nos ajuda a compreender. Quando você chegar ao altar para comungar, lembra que você está em comunhão com toda a comunidade dos batizados na igreja. Quando você escuta a palavra, é uma comunhão na palavra com todos aqueles que escutam a proclamação do mesmo Evangelho. Que grandiosidade, que grande bênção para nós. Portanto, fica para nós nesta manhã a meditação de que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. E aqui, o confessionário é um hospital. Aqui nós temos o remédio. Nós temos aqui o fármaco para aliviar a nossa alma, para que possamos participar bem do corpo místico de Cristo, recebendo a comunhão de forma digna. Sem esses grandes mistérios na nossa vida, nós vamos ser católicos vazios, sacerdotes vazios, se a gente não compreende isso. Como que eu vou praticar o bem e a justiça? Porque tem muita gente hoje na igreja que quer que a igreja seja uma ONG, contrário àquilo que o Papa Francisco já chamou atenção várias vezes. Que é uma igreja que só trabalha o social. Uma igreja que cuida somente de pessoas que estão a sofrer. Essa é uma missão nossa, mas isso não é o suficiente para você compreender a igreja.
se eu não tenho Eucaristia no coração, se eu não estou reconciliado com Deus, se eu não estou espiritualmente bem, todas as obras que eu vou fazer não têm sentido. Eu preciso do altar, é o altar que me envia. A igreja não é uma associação, não é uma ONG, não é uma filantropia, ela é mistério. Por isso que não dá certo a teologia da libertação, porque a teologia da libertação tira a piedade, tira o amor à palavra, coloca a palavra, interpreta a Bíblia de forma ideológica, trazendo o marxismo para dentro da compreensão da Bíblia, e não funciona. Você conhece perfeitamente uma paróquia onde é a teologia da libertação que manda. Você não vê as pessoas com modéstia, você não vê as pessoas com piedade, você não tem adoração ao Santíssimo, você não tem essas riquezas da igreja, porque, infelizmente, a ideologia, ela massacra a piedade, a sacralidade e afunda cada vez mais os fiéis no fosso da ausência da mística, da compreensão das realidades para além daquilo que a gente enxerga neste mundo. Pensemos nisso. Vamos agora à palavra de Deus. A aclamação ao Evangelho de hoje nos traz Lucas 4,18. Palavra de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Veja, quando nós cuidamos dos que sofrem, quando nós visitamos os enfermos, os doentes, as pessoas com AIDS, as pessoas com câncer, as pessoas terminais, nós o fazemos na força do Espírito Santo. Quando nós ajudamos os que sofrem, quando a gente vai lá para o acampamento do pessoal que está buscando uma terra, um lote para viver, a gente vai por força do Espírito Santo e da Eucaristia. É preciso diferenciar isso. Tem muitas pastorais sociais que elas prescindem da Eucaristia, prescindem do mistério. Não funciona. Qualquer serviço no nível social da igreja precisa do altar, precisa da piedade, precisa da espiritualidade, precisa dos sacramentos. Eu sei que muitos de vocês não creem nisso. Por isso, o trabalho de vocês ele não vai muito longe. Porque sem isso, sem altar, sem Eucaristia, sem os sacramentos, sem a escuta da palavra de Deus do jeito que ela precisa ser escutada, nada vai adiante. O seminarista não prospera, o sacerdote não persevera, a paróquia vai definhando, as comunidades vão morrendo, porque o povo de Deus quer a busca da santidade, quer Deus. O povo de Deus não quer ideologia, não quer ensinamento humano, quer as coisas sérias de Deus. Vamos aprender isso e assim o nosso trabalho será profícuo e producente. Senhor nosso Deus e Pai, dai-nos um espírito penitente, dai-nos o gosto pela santa confissão, dai-nos o arrependimento dos pecados, tira, Senhor, o medo de confessar. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, as pessoas que buscam a penitência, que buscam o perdão dos pecados. Enche-nos com Teu divino poder, com a Tua luz e nos dê, Senhor, a santidade, a penitência, a piedade e o respeito às Tuas obras, aos Teus mistérios. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, patrono da Igreja, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira para você. Deus o guarde sempre no seu amor. Até às 21 horas aqui no canal, com o programa Oração da Noite. Tenha paz.